Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. De março é o dia que a gente comemora o Dia Mundial das Juventudes. Uma data que não é só comemorativa, não é só festa, é um chamamento para a juventude de todos os territórios, de todo o mundo. Uma convocação para agir, para enfrentar as mudanças que o mundo nos oferece. Sejam as mudanças políticas, quando observamos novamente a crescente do fascismo, de governos totalitários que excluem, e guerras por todo o mundo, mas também a guerra contra os climas extremos, cada vez mais extremos, graças às mudanças climáticas, graças à ação humana. O que fica para as juventudes herdarem na Terra? Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, o nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Olha, Cantos do Sabiá tem toda semana, comida de verdade tem toda semana também. Por que você não vem com a gente toda semana para se ligar na agroecologia acontecendo no campo e na cidade? Segue a gente aqui, segue na gente no Spotify, no YouTube, no Instagram. Se ligue em tudo que o Centro Sabiá está fazendo e não perca nenhum episódio desses debates também, tá bom? Então segue a gente aí. E se já segue, muito obrigado. Mas também manda para um amigo, manda para uma amiga, para a mãe, para o pai, para o vizinho. A agroecologia precisa chegar longe se a gente quiser transformação no nosso planeta. Então, vamos embora! Onde ficam as juventudes do campo, das águas, das cidades, das florestas? Onde é que fica o futuro das juventudes? Feliz Dia Mundial das Juventudes. Bora lutar? É para falar desse tema tão importante que convidamos para a nossa mesa Joelma Carla. Joelma é professora de letras, produtora cultural e agresteira. Ela foi deputada na mandata coletiva Juntas. Ela também é membro do FOJUP, o Fórum de Juventudes de Pernambuco. Joelma, muito obrigado por aceitar nosso convite. Olha, em todas as entrevistas que a gente tem por aqui, né, falando de juventudes, com as juventudes, eu faço questão de perguntar isso, até para quem está nos ouvindo entender melhor do que estamos falando. Então vou te perguntar também, juventudes no plural. Por que falamos de juventudes? Bem-vinda, Joelma. Olá, João Lucas e todos que nos acompanham através do podcast Cantos do Sabiá. Para mim é uma alegria imensa estar aqui participando do programa para debater sobre um assunto que é tão importante, que é sobre o Dia Mundial das Juventudes. E por que juventudes? Porque nós somos pessoas plurais, diversas, nós somos a juventude branca, parda, negra, indígena, quilombola, cigana, do campo e da cidade. E a gente é uma juventude organizada, arretada, que faz o enfrentamento nos nossos territórios, que faz a luta e a defesa da vida e dos direitos sociais de todas as juventudes nas suas diferentes realidades de vida. Joelma, chegamos em mais um Dia Mundial das Juventudes. Mais um ano travando as mesmas lutas que só fazem crescer. A luta contra os climas extremos, a luta contra um crescimento de uma política mundial que é racista, que é totalitária, que é extremista, que exclui. Como chega a juventude de Pernambuco nesse novo ano de luta? Ser juventude em Pernambuco, no Brasil e no mundo é um grande desafio, porque a sociedade nos enxerga como um futuro, mas esquece que a gente é o presente, que a gente é o agora. Aqui em Pernambuco, a gente tem uma juventude desempregada, fora das universidades, sem acessar esporte, cultura, lazer, sem acessar o direito ao transporte público e de qualidade. Há muitas realidades de juventudes que muita gente não conhece. A gente tem uma juventude que vivencia a vida no território lá no sertão, no agreste, na zona da mata, na região metropolitana, inclusive nas periferias. E cada uma dessas juventudes, elas vivenciam também diversas violências racistas, LGBTfóbicas, machistas, que distanciam a juventude dos espaços onde se debate políticas públicas e garantia de direitos.
Nós precisamos construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais equitativa, a partir do momento que a gente consegue garantir a participação da juventude nos espaços de poder e de decisão. Mas ninguém vai fazer luta, ninguém vai ocupar as praças e as ruas de bucho vazio. Por isso, a nossa luta enquanto juventude pernambucana é para que a nossa juventude ela seja vista como sujeitos e sujeitas de direito, para que a gente possa ter igualdade de direitos, para que a gente possa acessar direitos tão básicos, mas tão necessários para a nossa existência e para nossas resistências nos nossos territórios. Para enfrentar, reagir, é preciso inclusive organização. E daí eu penso em instrumentos como o próprio FOJUP, o Fórum de Juventudes de Pernambuco. Joelma, explica pra gente sobre o que é esse fórum, o que ele engloba, qual é a luta desse fórum? O FOJUP é o Fórum de Juventude de Pernambuco, uma organização fundamental na articulação política com diversas organizações, coletivos e militantes que defendem e que atuam na construção de políticas públicas para todas as juventudes pernambucanas. A gente vai ter organizações que fazem a luta no Sertão, no Agreste, na Zona da Mata e na região metropolitana. E é muito importante esse espaço porque é onde a gente debate sobre mudanças climáticas e agroecologia, promoção à justiça de gênero e equidade racial, sobre o protagonismo das mulheres, dos povos indígenas e quilombolas, é onde a gente faz o enfrentamento ao racismo, à misoginia e à LGBTfobia, e é onde a gente se sente acolhidos e acolhidas, porque é nesse espaço que a gente consegue juntar, unificar as lutas das diversas juventudes que a gente tem no estado de Pernambuco. Então, é a partir desse espaço que a gente se reúne todos os anos, onde acontece a Assembleia do FOJUP, e a gente consegue juntar todas as regiões, onde a gente debate nossas lutas e a gente constrói nossa agenda anual de atividades e ações que a gente coloca em prática. Então, eu costumo dizer que o FOJUP, né, é uma grande organização mãe de diversas outras organizações que constroem a luta das juventudes pernambucanas. E a partir do FOJUP é que a gente consegue conquistar nossos direitos e lutar em defesa, né, de todos os direitos sociais que nos cabe e que é nosso. E pensando na luta do campo, que pra gente no Sabiá é também urgente, como que um Fórum das Juventudes de Pernambuco, o FOJUP, reflete esse ano de Dia Mundial das Juventudes, Joelma? Como é que imagina um ano também de enfrentamento climático no campo, no Agreste, no Sertão? O Dia Mundial da Juventude é uma data muito importante para a gente celebrar nossas conquistas, mas é também um dia de luta e de resistência. É um convite à reflexão sobre qual é o papel social das nossas juventudes no nosso país. O que é que essa juventude está fazendo? Qual é o contexto em que ela está inserida e inserido? Qual é o papel da juventude na política? O que é que a gente vem construindo enquanto sujeita e sujeito de direito? Por que aqui em Pernambuco a gente não está debatendo sobre o impacto das torres eólicas na saúde mental da nossa juventude? Por que a gente não está debatendo, por exemplo, sobre a possível construção de uma usina nuclear no sertão de Itaparica que vai impactar toda a população da região, mas principalmente a juventude indígena daquela localidade? Nós precisamos debater sobre justiça climática. Nós precisamos debater sobre soberania alimentar. Nós precisamos fazer um debate real sobre o semiárido brasileiro que afeta a vida da nossa juventude. A gente precisa debater sobre direitos tão básicos que para muita gente pode ser algo fácil de se alcançar, mas a gente que é jovem, a gente que vive na pele da realidade das nossas comunidades, dos nossos territórios, a falta d'água, o racismo ambiental, a LGBTfobia e diversas outras violências que são causadas pelas estruturas socioeconômicas e políticas do nosso país e até do mundo, né? Porque a gente vive num mundo preconceituoso que prega e que executa o racismo, né, que afeta diretamente a vida da população negra, da população indígena. Então, a gente precisa fazer esses debates de acordo com a realidade de vida da nossa juventude. Portanto, pensar no Dia Mundial das Juventudes
é celebrar nossas conquistas, mas é também estar sempre atentos e atentas para a luta, para lutar pelos direitos sociais de todas e de todos os jovens, não só de Pernambuco, viu? Mas do Brasil e do mundo inteiro. Joelma, as juventudes são herdeiras do futuro, do mundo. Filhos e filhas desse planeta que a gente está fazendo hoje. Pensando no desafio de chamar a juventude de novo para lutar, de novo para estar engajada, para estar na rua, que mensagem você deixa para os jovens, para as jovens que hoje não estão engajados sem ser pelas redes sociais, né? Inclusive você tendo feito parte da mandata coletiva juntas, um coletivo que é político. Como é que a gente chama os jovens de novo para estar nessa luta? João Lucas, eu reconheço que a juventude é o fio condutor do futuro. Mas antes de sermos o futuro, nós somos o presente, nós somos o agora. E é nesse agora que a gente precisa reconstruir a autoestima, o ânimo e a esperança da juventude brasileira. Nós passamos por um processo muito difícil, que foi ser governados e governadas por um genocida, por um fascista, um racista, LGBTfóbico, misógino, né, do governo de Bolsonaro. Depois, a gente enfrentou uma pandemia de isolamento social que distanciou as juventudes dos espaços de luta, de construção da política brasileira. Então, retomar esse lugar é importante, é fundamental. E eu acho que a gente precisa começar por ocupar os espaços que estão próximos da gente. Pode ser a associação do seu bairro, da sua comunidade. É preciso ocupar os conselhos municipais, é preciso que a gente ocupe a política partidária, é preciso que a gente debata o país que a gente quer, que a gente precisa. Nós precisamos acolher as demandas e as lutas das nossas juventudes a partir do olhar de quem vive e vivencia na pele dentro dos seus territórios. Então, o chamamento que eu faço é ocupar tudo. Ocupem todos os espaços que a gente tem. E o que não tiver, a gente luta para ter, para alcançar. Foi assim que eu me elegi como a primeira deputada mais jovem de Pernambuco e do Brasil na mandata coletiva das juntas. Porque quando eu olhava para a Assembleia Legislativa de Pernambuco, eu não me sentia representada. Não havia uma voz como a minha que pudesse lutar para garantir os direitos das juventudes. Né? Por muito tempo, a gente foi visto como um problema, mas nós somos a solução. Nós somos o fio condutor desse futuro que tanto falam. E nós precisamos garantir os direitos sociais da nossa juventude para que a gente possa ter o futuro. Porque sem a juventude não há esse futuro tão sonhado, né? Que é falado tão bonito na boca das pessoas. É importante que a gente ocupe esses lugares com formação política, que a nossa juventude possa ter uma formação política crítica, que a gente possa ler o mundo como o mundo é. Seja ele violento, seja ele acolhedor, mas nós precisamos trabalhar com formação política. Nós precisamos entregar na mão da nossa juventude o nosso passaporte, que é o nosso estatuto da juventude. Nossos direitos estão lá e nós precisamos lutar e brigar mesmo, se preciso for, para que haja a garantia desses direitos que está lá. É importante que a gente ocupe esses lugares políticos para que as nossas leis, né, as leis que regem as nossas vidas, possam sair do papel. Porque a realidade de vida de uma pessoa da região metropolitana não é igual a uma pessoa que vive no interior de Pernambuco. E a nossa juventude sabe disso. Porque a gente sente na pele o que é ser uma jovem mulher negra, indígena, quilombola, cigana. A gente sabe na pele o que é ser uma pessoa de baixa renda, sabe o que é viver do que a gente produz no campo, o que é viver dentro de uma periferia. Então são essas diversas realidades que a gente tem, que a gente precisa trazer para a luta. A gente precisa ter coragem, ter esperança, né? Precisa ter esperança de que as coisas vão melhorar. Mas para que as coisas melhorem, nós precisamos estar inseridas nesse lugar de luta. Às vezes, até lutar é cansativo, porque a gente vive lutando para garantir direitos tão básicos e mínimos, mas é importante que a gente se mantenha e para que a gente possa compartilhar um pouco, né, desse peso mesmo da vida, muitas vezes, das lutas. É preciso que a gente compartilhe, é preciso que a gente dialogue com outras pessoas, que a gente chame outras pessoas para lutar, para estar junto da gente, para dar força. E do FOJUP, o Fórum de Juventudes de Pernambuco, para se engajar mesmo, como que faz para participar, para se informar?
para ser jovem, mas jovem político, seja no campo, na cidade, em qualquer lugar do mundo. O Fórum de Juventude de Pernambuco é um espaço aberto, plural, diverso e acolhedor. Então, se você que é do Agreste, do Sertão, da Zona da Mata, da região metropolitana, estiver ouvindo esse podcast agora e tiver interesse de chegar junto para fortalecer essa luta, fique à vontade. Você está convidado e convidada para construir junto com a gente o Fórum de Juventude do Estado. O nosso Instagram é o @juventudes.fojup. Lá a gente sempre divulga nossas ações, nossas atividades públicas, nossos atos e nossos encontros anuais. E se você tiver interesse de construir junto com a gente, manda uma mensagem lá no chat que a gente pode lhe inserir nas nossas reuniões do fórum no grupo do WhatsApp. É isso, Joelma. Muito obrigado por essa participação com a gente, viu? Feliz Dia Mundial das Juventudes, que seja uma data para a gente relembrar a força de mudança das juventudes, né? Uma juventude que transforma campo, que transforma a cidade, que transforma o mundo. Olha, a gente vai fazer uma pausa aqui agora, mas já já estamos de volta, então fique por aí, que a gente volta já com mais papo de juventudes. Cada árvore conta. Cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé na caatinga, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. Derruba árvores sem reflorestar é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. As agroflorestas ajudam na regeneração do solo e do clima. Salve a floresta do semiárido. Salve a caatinga. Uma campanha do Centro Sabiá contra o desmatamento. Saiba mais em www.centrosabiá.org.br. A agrotóxico é um veneno muito perigoso. Foi a experiência mais horrível da minha vida. E ver minha filha morrendo no hospital do Ponto Socorro em Serra Talhada. Faleceu por causa do veneno. Agrotóxico para mim é morte. É um veneno que mata. Agrotóxico é veneno, e veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a vida, não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos. Estamos de volta. Hoje nosso assunto é Dia Mundial das Juventudes 2025. E agora nesse bloco a gente fala também das juventudes que são de agroecologia, juventudes que resistem, que transformam o campo. Quem conversa com a gente é Regilane Alves. Regilane é membro da Pastoral da Juventude e do GT de Juventudes da Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA. E também é a nossa entrevistada. Regilane, muito obrigado por participar com a gente hoje para falar dessa data, o 30 de março, Dia Mundial das Juventudes. E olha, Regilane, você fala de um coletivo, um grupo de trabalho com juventude na Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA. Então eu já te pergunto, que importância tem uma juventude que seja agroecológica? A importância da juventude dentro da agroecologia tem um peso para além da renovação, de transformação. Acho que é um processo, né? As juventudes têm uma criatividade, um processo de organização também que pode se constituir através disso, né? A juventude hoje é tecnológica, é criativa, né? Então, ter a juventude dentro do movimento agroecológico, né? Que a agroecologia, ela é uma tríade, né? Ela é ciência, ela é prática e ela é movimento. Então, ter a juventude na ciência, pensando, propondo, organizando, pesquisando, né? Mas também é uma juventude que está nos movimentos, que está organizando nas organizações sociais, nos grupos e coletivos, como é o caso do GT Juventude, mas ela é
também a prática, e ela não é só também, né? Ela é principalmente, eu acredito, que ela é a prática, ela é o saber ancestral, que dá-se a continuidade quando tem essa juventude, né? Então, e uma amplitude, inclusive, né? É, eu venho de um assentamento rural de 40 anos, e a gente tem um grupo de beneficiamento do coco. Eu moro na região da praia, né? Então, esse coletivo de jovens, que é basicamente feito por jovens que beneficiam e que comercializam essa produção em feiras agroecológicas, né? Participam da rede de agricultores do território, da rede do Ceará, né? Da rede do Estado, e tem essa amplitude, né? Na Articulação Nacional de Agroecologia. Então, quando se coloca a juventude nesse lugar também, dá esse sinal de renovação, né, de continuidade desse trabalho. Então, acho que é nesse ponto assim que a gente precisa encontrar e colocar a juventude também nesse lugar da agroecologia como prática, como ciência, como movimento. Em todos os espaços a gente dá esse espaço também, né? Antigamente, jovem não podia, que era de menor não podia falar aonde estavam os mais velhos, né? Hoje não, a gente tem que ouvir também a juventude, ver o que elas querem, ver o que elas estão propondo, como elas estão fazendo, o que elas querem fazer, né? Dar esse espaço também para que a gente possa fazer parte, né? Estar dentro desse movimento. Acho que é esse a grande questão que o GT Juventudes da ANA tem pautado, né? A juventude quer permanecer na produção agroecológica, seja ela no campo ou na cidade, com a agricultura urbana, né? Os saberes ancestrais no quilombo, nas aldeias. Mas ela quer fazer parte, né? Não quer, ela quer fazer parte em todas as esferas, né? Seja na associação, seja no grupo de trabalho, mas a juventude quer estar fazendo parte desse processo. A agroecologia e juventude faz todo sentido quando a gente pensa aqui no campo. Vivemos hoje um duplo desafio para o futuro, aliás, para o nosso hoje, né? As mudanças climáticas cada vez mais fortes e as mudanças de direção da juventude no campo, que não permanece no campo, que é expulsa do campo. Regilane, é um desafio falar do futuro da juventude quando a gente pensa em campo, em agreste, em sertão. É um desafio enorme, muito grande, quando a gente tem um pensamento de futuro, né? E aí, nesse pensamento das mudanças climáticas, dessa ebulição global, desse fim do mundo que está, né, tão alarmando aí, chegando, acho que a gente não tem mais que ficar pensando, é ação, agora é ação, é como a gente pode resolver isso. E nós, da agroecologia, temos a grande certeza de que quem vai parar esse fim do mundo é a agroecologia. E aí, pensar dessa perspectiva do agora, que a gente não precisa começar no futuro, né? A gente continua dizendo que a juventude não é o futuro, a juventude é o agora, né? A hora é agora, como diz a CONTAG, né? A juventude da CONTAG, mas e tem essa questão do expulsamento da juventude no campo em várias formas, né? Tá de várias formas, seja ela por falta de terra, por falta de oportunidade, seja pela violência do campo que está muito grande. Enfim, tá? Tem várias formas de expulsar essa juventude. Mas temos luz também. A gente aprovou no final do ano passado o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. Então a gente precisa pautar isso enquanto governo, que os governos estaduais, municipais e o federal também aplique de forma concreta esse plano, que a gente consiga ter financiamento. Não dá para ter um plano sem financiamento. A gente já brigava isso no dia do lançamento e continua pautando isso, porque precisamos de financiamento, a gente precisa de projetos que recebam e que façam com que a juventude, como eu falei no início lá do grupo do beneficiamento, precisamos de projetos para continuar fazendo o nosso trabalho, né? No plantio, até mesmo no manejo, enfim, a gente precisa de projetos que
que consolidem esse trabalho da juventude. A gente tem sonhos, tem desejo, como eu falei, a gente é criativo, mas a gente precisa de apoio financeiro, né? O que expulsa a juventude do campo é essa falta de recursos financeiros, inclusive, né? A gente tem trabalhado com as famílias, mas o dinheiro fica na mão dos pais, não fica na mão da juventude, né? E aí elas se obrigam a ir para a cidade ou ir trabalhar numa fazenda para poder ter o seu salário, e aí é isso que faz também com que essa juventude saia, né, do campo, né? Então, é importante que a gente pense sobre essas estratégias, faça valer o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural, faça valer o financiamento público para projetos com juventude, isso é muito importante. E o futuro ele começa agora, né? Ele é agora. As ações que a gente faz agora vai repercutir no futuro, e a gente sabe muito bem pelo que a gente está vivendo hoje. A gente chega no Dia Mundial das Juventudes, o 30 de março, precisando chamar as juventudes de novo pra luta. Não existe segunda terra, não tem um segundo campo. Regilane, mais do que nunca a gente precisa que as juventudes resistam. Não porque é fácil, nem porque é tranquilo, né? Mas para garantir o futuro. Para garantir um campo de pé, florestas de pé, rios correndo, agroecologia florescendo. Aí eu te pergunto, Regilane, pensando no GT de Juventudes da Ana, como chamar essas juventudes? Como chamar a juventude? Ai, esse é o grande desafio, que não é assim, eu fico pensando muito sobre isso, sabe? Se é um desafio, é porque temos muitos conflitos, né? E a gente entende, né, sobre essa questão da mídia, essa individualidade que se é colocada muito forte agora nos dias atuais. Então, tem esse desafio de como que a gente encanta as juventudes novamente a esses trabalhos coletivos, a essas organizações mais coletivas, a não ser eu sozinha aqui com meu celular gravando vídeo na internet para ficar famosa, né? Então, a gente precisa, de fato, esse é um desafio, mas eu acredito que isso, para a gente poder fazer de novo esse encantamento, é começar na base. Não dá para a gente pensar. Eu falo isso também enquanto GT Juventudes e enquanto Pastoral da Juventude. A gente tem falado muito sobre esse encantamento nos territórios, na base, nas comunidades, porque é ali onde essa juventude está. Ela precisa se encantar novamente ali na comunidade, organizada ali com os grupos, né, com as outras juventudes, um trabalho coletivo, e isso vai nos outros pontos, né? No território, no estado, nacionalmente, né? O GT Juventude tem esse desafio desde de sua criação, de como que a gente encanta para essa permanência da juventude. Eu acho que o trabalho presencial, o contato físico também, a gente vem aí de uma pandemia que nos distanciou e criou essa cultura do distanciamento até, né? E aí a gente precisa voltar a processos de contato, né? A fazer encontros, a realizar atividades de juntar jovens de outros lugares, né? Um encontro nacional da juventude. Esse é o nosso grande sonho, essa é a nossa grande vontade de realizar esse momento, de juntar os jovens do Brasil. Estamos aí pensando como que a gente vai estruturar isso. Para isso, mais uma vez, cai no ponto do financiamento, né? Recurso para como a gente consegue fazer esse encontro. Mas enquanto o encontro nacional é um sonho, a gente precisa pensar nos encontros territoriais, encontros municipais, para que essa juventude se fortaleçam juntos. Acho que essa é a grande missão que a gente tem. Não dá para mim sozinha me fortalecer, eu sou, né? Não, a gente precisa de um do outro para se fortalecer e continuar nosso trabalho. Então, acredito que a forma que a gente tem para trazer de novo esse encantamento é fazer juntos encontros, formações, né? As organizações precisam pensar projetos para trabalhar com a juventude, para fazer encontros com a juventude, formação, né? Pensando na juventude rural, projetos que
façam esse processo de identidade, né? Que ela se reconheça novamente, que faça esse movimento de se reconhecer, de imaginar, eu sou uma jovem rural, tenho o que eu trabalho, a forma como eu trabalho, o que eu faço com a minha família é importante, tem transformação, tem recurso, né? Então, a gente precisa pensar. As organizações, principalmente, isso pensar nas ONGs, mas também o governo também precisa pensar e trazer projetos para se trabalhar com as juventudes. Dia Mundial das Juventudes. Mais um pra conta. Esse pode ser o ano que você, jovem que nos ouve, faz a mudança no seu local, no seu território. Regilane, como a nossa conversa tá nos finalmente, eu trago o quadro especial do podcast que é o Mete o Bico. Aqui você traz os seus pontos finais e mete o bico na questão. Regilane, entre guerras, climas e um futuro incerto, onde fica a juventude do campo, das águas, das cidades, das florestas? Onde é que fica o futuro das juventudes? Mete o bico. Eu sou bicuda, hein? Não manda manter o bico que eu medo. Ai, meu Deus, é desesperador às vezes até pensar sobre isso. Eu fico brincando muito que logo na nossa vez é guerra, é fim do mundo. Logo na nossa vez, isso tudo acontece, a ameaça de fascismo. A gente teve uma vitória agora no Brasil, né? Bolsonaro é réu, mas ainda temos várias ameaças, o fascismo não acaba assim. Então, precisamos... Ai, meu Deus, é isso, assim, eu acho que o lugar que a gente tem... o lugar que a gente precisa estar é junto. Precisamos estar junto para poder lutar e se fortalecer. Acho que essa a grande missão nossa, se fortalecer, porque logo na nossa vez a gente precisa salvar o mundo, né? Quando a gente é criança, a gente vê muita história de super-heróis. Agora é a nossa hora de sermos esses heróis e essas heroínas para salvar esse mundo. Esse o grande chamado para as juventudes, para as novas gerações. É como que a gente salva esse mundo do fim dele, mas juntos. É que nem os Vingadores, a gente precisa se juntar. A gente precisa se juntar para poder salvar, que não existe planeta B, né? A gente está sempre galgando isso, não tem planeta B, então a gente precisa defender esse daqui. E não é só plantando árvores, é muito importante plantar árvore, viu? Vamos plantar nossas árvores, mas não é só isso. Chico Mendes dizia, né, que ecologia sem consciência de classe é só jardinagem. A gente não pode fazer só jardinagem. A gente precisa ter consciência de que quem são os maiores destruidores do mundo e como que a gente resiste a tudo isso, né? Então, a violência, como eu falei, a violência no campo, a destruição das matas, das florestas, a poluição das águas está aí. Então, a gente precisa traçar métodos e formas e se organizar para que a gente defenda o nosso lugar, defenda o nosso espaço, para que a gente continue existindo e não só resistindo a tudo isso. Precisamos, sabe? Eu fico pensando muito... Eu tenho muito medo, mas eu tenho também esperança de Paulo Freire, né? É uma esperança ativa, entendendo a minha missão, entendendo que eu também tenho responsabilidade sobre isso. É muito isso, sabe? Vamos lá, juventude, que temos esperança. Vamos fortes, firmes e juntos, de mão dadas, que nem a canção que a gente cantava na pandemia. Ninguém solta a mão de ninguém na pandemia, no governo Bolsonaro, né? Ninguém solta a mão de ninguém. A gente precisa, nessa ciranda, fortalecer uns às outras, uns os outros, cada vez mais. Nas palavras da revolucionária Mafalda, personagem das tirinhas de Quino, justo a mim me coube ser eu. É isso que a juventude tem que pensar. Temos um grande desafio, grandes guerras para enfrentar, guerras que são ambientais, guerras que são mundiais. Mas a gente precisa saber o nosso papel. E viva a luta das juventudes! Viva a resistência! Viva o futuro do nosso planeta e os nossos herdeiros, nós, as juventudes.
Regilane, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu quero que você já deixe um convite para quem está nos ouvindo conhecer o coletivo de juventudes da ANA, da Articulação Nacional de Agroecologia. Como é que faz para participar? Como é que faz para chegar junto? Eu nem vi o tempo passar, foi tão bom, foi uma conversa tão leve. Eu adoro, por mim eu posso passar horas e horas assim, conversando sobre esses assuntos. Foi muito bom, e esse 30 de agosto, né, esse Dia Mundial da Juventude, ele é esse chamado assim, para a gente se conectar às outras juventudes, e o GT de Juventude é esse espaço. Então, se você é jovem da agroecologia, do campo da cidade, nos procurem. A gente não tem um Instagram, mas tem o Instagram da ANA, podem entrar em contato lá, ou as nossas próprias redes sociais, pode entrar em contato comigo, Regilane Alves, no Instagram, no Facebook, quem ainda usa. Pode entrar em contato com a gente. A gente está de portas abertas para receber e abraçar as juventudes rurais, para traçar planos para salvar o mundo. Esse é o grande sonho da gente. Então, é isso. Assim, eu agradeço demais pelo convite. Eu sou aqui de uma comunidade de assentamento, onde a gente tem lutado para a permanência das juventudes no campo. Estamos começando pela comunidade, mas daqui a pouco a gente chega em todas as comunidades do assentamento, que são 12. É um assentamento grande. Esse é o nosso sonho, e aí a gente vai, né, construindo estratégias municipais, estaduais e nacionais. Então, conheçam o trabalho que o GT Juventudes tem realizado. A gente está pensando aí, como eu falei, do nosso encontro nacional, esperamos que a gente realize, mas para além disso, se juntem, organizem grupos, procurem as organizações que trabalham com agroecologia, né? Aqui a gente tem o Centro Sabiá, aqui no Ceará a gente tem o CETRA e outras organizações, né? Então procurem essas organizações, se organizem em grupos, realizem trabalhos que a gente está em sintonia. É isso, muito obrigada, Eu que agradeço, Regilane, muito obrigado pelos seus depoimentos, obrigado também a Joelma pelos depoimentos dela. Essa é a hora da mudança. Hoje, mais do que nunca, precisamos garantir o nosso futuro. Sabe como garante? Com luta, com participação, com a juventude que é ativa, com a juventude que é protagonista. Muito obrigado mais uma vez pela participação de Regilane Alves, ela que é membro da Pastoral da Juventude e do GT de Juventude da Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA. Também conversamos com Joelma Carla, professora de letras, produtora cultural e agresteira. Ela foi deputada na mandata coletiva Juntas e é membro do FOJUP também, o Fórum de Juventude de Pernambuco. Então é isso, pessoal, o Cantos do Sabiá vai chegando no final. E muito obrigado por acompanhar a gente por mais uma semana. Saiba que semana que vem tem mais. Então, se você não quiser perder, segue a gente por aqui, tá bom? E olha, antes de você ir embora, eu tenho um convite mais do que especial para você. Sabia que você pode ficar por dentro de tudo o que acontece na agroecologia, no campo, na cidade, no Centro Sabiá? Pois é, agora temos um canal no WhatsApp para você ficar ligado em tudo que o Centro Sabiá está fazendo e todas as ações da agroecologia, da agricultura urbana, a agricultura familiar, a agroecologia que o Centro Sabiá também está envolvido. E aí, bora se envolver? Segue o nosso canal, segue o Agroecologia em Foco, o canal de notícias do Centro Sabiá no WhatsApp. Como é que eu faço para participar? Muito simples, tem o link aqui na descrição desse podcast, você clica lá, clica em seguir e pronto, você tá por dentro de tudo que vai acontecer, inclusive nesses programas de rádio aqui, nos programas de podcast, em tudo o que a gente faz. Então segue lá, Agroecologia em Foco, canal do Centro Sabiá, link na descrição. Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, trabalhos técnicos, locução, comigo, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem.
Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.